Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e o selo Sebrae de qualidade empresarial é uma referência para quem deseja se destacar nesse mercado competitivo das mais diferentes áreas. Agora, quem faz parte também do grupo de categorias contempladas são os negócios da área de beleza. Empreendedor otimista. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O setor é um dos que mais crescem no país. Quem decide investir na área da beleza ajuda a economia, gera empregos e movimenta muito dinheiro. Pela importância e impacto, está entre as categorias atendidas pelo selo Sebrae de qualidade empresarial. A gente ainda não tinha conseguido trabalhar de forma organizada esse segmento. E agora a gente está conseguindo um bom resultado com um grupo de empresas já trabalhando e se qualificando com o selo de qualidade Sebrae. O foco do programa é ofertar qualidade, competitividade, sustentabilidade e inovação. Na Augusto está participando das formações que têm reflexo em todas as áreas dos negócios e defende que os salões que estão no mercado tenham essa experiência. O selo ele vem para mim trazer a eficácia de uma administração bem, vamos dizer assim, bem precisa, né? Que toda empresa, seja ela da área da beleza ou não, certo? Ao conhecer o selo, automaticamente ele insere uma administração pesada, muito fundamentada dentro dos princípios da administração geral. Então, acho assim fantástico a oportunidade, principalmente para o gestor que não tem conhecimento tão em administração, é uma oportunidade dele se aprimorar cada vez mais através do selo que abrange todas as áreas. Geórgia também passou a ser acompanhada no início do ciclo da edição do selo, quando foi feito um diagnóstico do negócio que ela comanda. A empresária disse que depois do início dos eixos de formação com a equipe do Sebrae, a realidade do salão, que já tem cerca de 20 anos de atividade, é outra. Eu vi que o Sebrae ensina de uma forma que você chega lá e diz assim, nossa, como você erra, né? E aí você passa a acertar. Então, assim, eu vi o engajamento da minha equipe, eu vi, assim, as pessoas querendo ficar, o que você está fazendo? Aí eu só estou estudando no Sebrae, né? E desde lá eu não parei. Comecei ano passado e esse ano eu estou aqui todo mês. Assim, se eu pudesse eu estava aqui toda semana, porque o conhecimento daqui vale a pena. É um segmento que é tão importante e que traz tanto crescimento, que tem profissionais tão qualificados e que precisava também ser contemplado pelo selo de qualidade para aprimorar os seus processos, aprimorar o atendimento com o cliente, para aprimorar a gestão financeira, então realmente só tem a ganhar. Os selos ouro, prata e bronze são entregues de acordo com o desempenho de cada negócio. A validade é de 2 anos. O programa do Sebrae é um diferencial na competição do mercado e uma forma de impulsionar os empreendedores e dar mais qualidade ao consumidor final. O selo trabalha tanto o planejamento das empresas quanto a operação das empresas e o atendimento ao cliente. Então, é toda uma mudança de cultura que é trabalhada, na verdade. Trabalha desde o gestor, desde o empresário, toda a equipe e quem sai ganhando, na verdade, é o cliente, o consumidor final e também até mesmo, assim, a gente tem um depoimento de muitas empresas que a cultura implementada na empresa vai também para casa. Então, é uma cultura de qualidade, de excelência em tudo aquilo que se faz. Empreendedor otimista. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E uma pesquisa mundial apontou que o Brasil é o terceiro país no aumento de postos de trabalho ligados à cibersegurança, com alta de 4,5% nas contratações entre maio do ano passado a maio deste ano. O líder mundial é a Espanha, com 5,5% de aumento. E em segundo lugar ficou a Alemanha, com 4,7%. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o especialista em cibersegurança, Alberto Jorge. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Oi, Elaine, tudo bem? Eu que agradeço. Tudo bem, Alberto. Falando sobre essa pesquisa, né? O que demonstra esse dado, voltando o Brasil, né, como sendo que procura mais por postos voltados à cibersegurança? Nosso país é seguro ou não é tanto assim? Perfeitamente. Então, vale voltar um pouquinho, Elaine, no tempo, não muito, tá? A gente veio
acompanhando aí, principalmente essa movimentação, que no final do dia ela não foi boa, mas ela acabou trazendo algum tipo de legado, né, de transformações no nosso mundo, não só no Brasil, que foi o período de pandemia. Né? Esse período de pandemia, muitas empresas tiveram que se transformar, né, tiveram que se digitalizar. E isso acaba puxando a cibersegurança, porque um negócio digital, ele acaba com um risco, né? O risco dele acaba sendo cada vez maior. Né? Se eu parar minha operação digital, meu negócio também para. Então, esse foi um ponto que chamou, né, uma série de contratações, viabilizaram aí o mercado, né, as empresas buscarem esses profissionais. Né? E um dado um pouco mais específico aqui do nosso país Brasil, né, é que o Brasil, por exemplo, no ano passado, ele ficou entre, vou dar um número direto, tá? Foi o segundo país mais atacado do mundo, tá? Um crescimento aí bem razoável de ataques do Brasil. Esse crescimento aí foi na ordem aqui de quase 9%, o volume de ataques que cresceu no Brasil. Então, naturalmente, esses ataques, algum percentual deles, eles acontecem de causar um estrago, uma indisponibilidade, um vazamento de dados, e faz com que os empresários, principalmente, comecem a entender que, já que os seus negócios são digitais, eles precisam, sim, contratar especialistas para que eles consigam continuar pensando no negócio, em como, né, fazer o seu negócio crescer, né, fazer aquele negócio evoluir, enquanto os profissionais de segurança vão estar ajudando a que esse risco seja reduzido, né? Porque a gente também não pode falar que eu não vou ter risco, se eu não quiser ter o risco, eu não tenho o negócio, né? Eles estão intimamente ligados. Pois é, e aí falando, a gente vê o Brasil muito online, né? A gente vê muita utilização de redes sociais, muita utilização dessas plataformas de compra online, a gente viu esse boom aí enorme. Infelizmente também tem muito golpe, né? Muito golpe, muita gente acha que, assim, pro mal é uma criatividade que a gente se surpreende, né? O quão próximo da realidade, né, do fato oficial, do órgão oficial, aquele golpe se torna, né? Desde ligação até mensagens, vozes utilizando a inteligência artificial, imagens, chega a ser absurdo e assustador, né? Nesse caso, como é que a gente consegue? Porque o que dá a entender é que quando a gente está tentando proteger, parece que eles vão mais à frente, né? Vai desenvolvendo mais rápido, a gente tem que correr contra o tempo, basicamente. É isso mesmo? Eu gosto de falar duas coisas, dois jargões, né? Vamos chamar assim. Um é o gato correndo atrás do rabo, porque de fato é isso, é a gente, profissionais de cyber, procurando, né, novas táticas de proteção, né, de detecção e resposta. Mas o bandido também está aí, então ele também está procurando novas formas de criar golpes, né, de criar, né, formas de bypassar, vamos chamar assim, os controles que a gente tem de segurança. E o outro jargão também não existe bala de prata. Eu falo muito isso porque, assim, uma máxima que nós temos que ter um dia eu vou ser atacado. Aliás, atacado eu vou estar sendo quase que todo dia, mas um dia esse ataque ele vai passar pelos meus controles de proteção. Isso vai gerar um pequeno incidente para mim. E aí o que eu tenho eu como empresário, tenho que estar alerta? É que eu tenho que estar preparado para detectar e responder quando eu tiver uma ameaça como essa. É claro que eu costumo sempre falar que, assim, é mais barato você investir em proteção para você dificultar que o atacante entre no seu ambiente do que investir em detecção e resposta. É mais caro investir em detecção e resposta. Então, eu sempre sugiro a gente ter mais de uma camada de segurança, a gente ter uma visão periférica e, principalmente, olhar sempre à luz de melhores práticas de mercado. Hoje, quando você vai olhando para a cibersegurança, existem algumas práticas de mercado que, assim, a gente não precisa reinventar a roda. Hoje você consegue, por exemplo, ter acesso a um guia de melhores práticas de cibersegurança que uma empresa digital tem que seguir de uma forma gratuita. Tem vastos materiais de instituições extremamente renomadas que você consegue gratuitamente baixar e começar a aplicar. Eu costumo dizer também que o ótimo é inimigo do bom. Então, tem muita gente que às vezes está pensando em segurança numa paranoia lá na frente. Mas muitas vezes você fazer o básico bem feito é muito melhor do que você está pensando em contratar aquela mega solução, aquele mega projeto. Né? Então, outro jargão que eu falo em segurança
você tem que sempre começar a pensar grande, você tem que pensar de uma forma muito grande, mas você tem que começar pequenininho, para começar a mostrar resultado, mostrar valor, e a partir disso você ir expandindo, né? Então, é um pouco disso que nós estamos vivendo. Pois é, e aí, até porque quem tem a sua empresa, a sua marca, por vezes também pode ser atacado ou pode ser utilizada a sua marca para ataque, né? A gente viu aí recentemente essa perda maior que foi o Silvio Santos, né? A morte dele que emocionou o país inteiro, mexeu com todos nós, né? E a gente lamenta, né? Já com saudade também, todas as emissoras deram, né, a sua homenagem, aqui também a gente também faz, e muita gente se usando do próprio momento de dor para dizer que é da família, pedindo dinheiro, absurdo, né, que a gente aqui, vamos combinar, né, mas existe, né, às vezes a pessoa na inocência, né, a gente não sabe quem é que está recebendo essa mensagem, às vezes é uma pessoa no interior que não tem essa informação, né, não tem essas... a informação é tudo hoje, né? Não tem essa informação de que não precisa, né? Pelo contrário, mas a pessoa pode cair usando o nome da empresa, da marca, da pessoa, né? E assim, é triste porque o Brasil, né, é campeão nesse tipo de coisa. É muito triste, mas é um dado que a gente não pode negligenciar, a gente tem que colocar. É impressionante como o atacante, o fraudador, o bandido, ele se aproveita de qualquer situação, né, para aplicar golpes. Tá? E hoje em dia existem uma série de técnicas, táticas, ferramentas, serviços que é possível, por exemplo, eu sou dono de uma marca. Né? O fraudador, muitas vezes, ele vai copiar aquela marca para fazer uma fraude em nome daquela empresa. Muitas vezes a empresa nem sabe que ele está fazendo isso. Existem hoje serviços, soluções, e que as empresas que têm as suas marcas fortes, elas podem ficar monitorando a internet, e não só a internet, porque a internet é onde está, digamos assim, as coisas que todo mundo acessa, mas eu tenho também a Deep, a Dark Web, eu tenho os fóruns ali que são discutidos em comunidades hackers, etc., que existem pessoas que estão infiltradas, pessoas do bem, que vão conseguir resgatar essas informações e até de uma forma automatizada, existem serviços que a gente pode, por exemplo, indisponibilizar um portal que está, por exemplo, agindo em nome de uma empresa. Tá? Isso é totalmente possível hoje em dia, é possível fazer um monitoramento constante, não só da internet, como eu falei, e, dependendo dos casos, de uma forma automatizada, até remover esse conteúdo do ar. Então, é algo interessante, é algo que acho que ainda nós brasileiros, não, de uma forma geral, ainda não temos uma visão disso, né? Que eu digo como empresários, né, para entender que a nossa marca está sendo utilizada para esses ataques, e é algo que eu venho falando e recomendando bastante para que os empresários abram o olho, principalmente quem tem marcas fortes. Né? Quanto mais a marca é forte, mais fácil o bandido, o atacante, vai querer criar uma situação usando a sua marca, seja uma loja vendendo produto, seja um perfil falso de um executivo para se passar pelo executivo, né, para que ele possa aplicar golpes. Isso está extremamente recorrente, mas existem soluções que conseguem minimizar esse tipo de problema também. E a gente tem que ter cuidado, inclusive, até com, por exemplo, a pessoa que está... O conteúdo que você coloca nas redes sociais, eu já vi uma influenciadora agora recentemente que ela usou as redes sociais dela para falar que a mãe caiu num golpe porque usou um vídeo dela, ela, influenciadora, falando, pedindo dinheiro para a mãe. Mandaram o vídeo para essa mãe e ela deu dinheiro. Mas era ela, só que por inteligência artificial, né? Eles mexeram de uma forma que a mãe caiu. Então, assim, tá incontrolável. A gente se assusta um pouco com isso, né? Mas tem também o outro lado que tem gente trabalhando para tentar ir à frente disso, né? Perfeitamente. Assim, hoje em dia tá ficando realmente assim, esse exemplo que você deu fica até difícil, porque hoje tem tanta tecnologia avançada, né? E a gente viu aí até coisas pelo bem. Você viu aí alguns comerciais que saíram usando inteligência artificial, né? Mas o atacante também vai usar, né? A gente também vai até ver agora essa movimentação política também. Vai estar muito ligado à questão política, de estar aplicando esse tipo de golpe, se passando por candidatos. Então, se a gente vai observar, a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia em acreditar nas coisas, mesmo aquilo que a gente olha e, cara, isso não pode ser errado, mas a gente tem que desconfiar.
E eu acho que essa é a principal máxima também em segurança, né? Desconfiar sempre. A gente tem que ter o pé atrás. Esse é o ponto. Vamos investigar, vamos procurar mais sobre a informação, antes de compartilhar, antes de fazer o acesso à plataforma, antes de confiar naquela informação, vamos buscar mais informação. Jorge, e aí nesse caso com relação ao ambiente de trabalho, né, também os cuidados que se deve ter, como é que vocês atuam com isso nas empresas, inclusive até os funcionários, a gente vê, por exemplo, a pessoa utiliza, vê todo o segredo da empresa ali, né, movimentação, tem que ter um contrato, um controle com relação à saída dessa pessoa, né, dos acessos que ela tem, quais são esses cuidados que a empresa deve ter? Perfeitamente. Existe uma série de cuidados, a gente acaba recomendando, assim, de uma forma geral, os cuidados mais básicos, que aí eu vou falar bem rápido, é usar ferramentas de proteção, os famosos antivírus, usar soluções de duplo fator de autenticação, para você não confiar apenas na sua senha, ter políticas de troca de senha de uma forma recorrente, tá? Fazer testes de conscientização para os colaboradores, para que, em vez de eles caírem num golpe real, eles caiam, por exemplo, numa simulação de ataque, tá? Essas são algumas dicas, algumas técnicas que a gente utiliza. É claro que isso é o mais básico, a gente se depara com empresas que já têm uma necessidade de ter uma segurança mais avançada. Então, existe, por exemplo, como eu ter mais camadas de controle de proteção dentro do meu ambiente, usar mais técnicas de inteligência artificial, usar um monitoramento mais avançado, como eu falei, as empresas que têm uma maturidade maior, elas já sabem disso. Eu tenho que estar preparado para o pior, porque o pior vai acontecer uma hora. O que eu tenho que fazer é que esse pior ele não chegue em um caos, né? Esse pior ele tem que ser tratado de uma forma rápida para que ele evite tomar grandes proporções, né? E também, eu acabei de falar, para quem tem marca também, é uma recomendação extremamente forte que, olha, hoje o que mais tem, quem usa rede social sabe muito bem disso, né? São essas lojinhas, né, que se passam muitas vezes por uma marca, normalmente ligada ao varejo, uma marca de roupa, uma marca de tênis, uma marca de produtos, que ela cria lá uma campanha fraudulenta, né, se passando pela marca, criando ali uma espécie de promoção, um chamariz, e que a pessoa clica, passa dados, muitas vezes faz uma compra de um valor menor do que deveria ser, uma suposta promoção, e aquele dinheiro ele vai cair na mão do bandido. E a empresa que, né, ela tem dois prejuízos, o prejuízo de ter perdido a venda, e muito provavelmente o cliente vai acabar ficando, inevitavelmente, chateado com a marca porque ele acabou comprando uma coisa fraudulenta daquela marca, mesmo que não seja a responsabilidade da empresa. Por isso que as empresas têm que se preocupar em estar monitorando essa marca, né? Esse é um tema bastante quente e extremamente importante, e aqui no Brasil mais ainda. Engraçado que a gente vê muita empresa, até americana, que talvez olhando para o mercado americano, como a cultura lá é diferente, eles não precisam se preocupar tanto com isso. A gente vê empresas americanas tendo golpes aqui no Brasil, né? Ou seja, eles criando esses perfis falsos e aplicando aqui no Brasil, porque no Brasil isso é uma febre, infelizmente é uma febre. E aí, nesse sentido, a gente vê muito, meio que acaba por um lado dessa questão, vocês acabam se capacitando mais, né? Porque cada vez mais essa demanda, né, tem as diferentes estratégias que vocês têm que fazer. Você falou na Deep Web aí, que a gente se preocupa também, né? Porque o que a gente está vendo, a gente meio que pensa exatamente igual um iceberg, né? O que a gente consegue ver já assusta, né? Imagina o que tem por baixo, assim, a gente não, né? Coisas que os nossos dados estão por aí, a LGPD está funcionando, mas infelizmente parece que a gente não consegue controlar isso, né? É meio que dá para assustar, né, Jorge? É bem difícil, é bem difícil. E assim, natural a gente ter que buscar sempre estar na frente, né? Então, a gente está aí até como uma forma de estar, digamos assim, sempre atualizado. A gente acaba como uma grande referência, a gente tem alguns mercados. A gente tem o mercado americano, o mercado israelense, principalmente porque o mercado israelense, as empresas de segurança, a maioria são de gente normalmente que saiu do exército, né, que saiu ali de forças armadas de Israel, e normalmente são pessoas fora da curva que montam empresas assim que é impressionante. Então a gente está sempre em contato com essas empresas para estar entendendo o que está ali na crista da onda, né, quais são as novas tendências, para onde o mercado está indo. Mas a gente também gosta muito de estar participando de feiras, né? Feiras, por exemplo, internacional. Existe uma feira internacional chamada RSA Conference,
que a gente participou esse ano, já tem 4 edições que a gente já participa dessa feira, e lá é onde a gente acaba bebendo da fonte, né? A gente está em contato, inclusive funciona lá em São Francisco essa feira, ali nas redondezas do Vale do Silício, a gente bebe essa água da inovação. Então, assim, a gente tem que estar constante olhando para isso, porque a velocidade em segurança é um negócio impressionante. Então, a gente também tem que estar sempre nessa velocidade também muito alta para estar aprendendo, né, para estar reagindo às novas formas de ataque, de golpes que os cybercriminosos, o bandido está aí, né, todo dia, toda hora, trazendo para a gente aí, e dando esse trabalho aí que, inevitavelmente, a gente tem que estar aí combatendo a todo tempo. É isso, Jorge. Obrigada pela conversa. Sempre bom conversar com você, ainda mais alertar o pessoal aí em casa que a segurança não quer demais, né? Muito obrigada. Perfeito, eu que agradeço. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E o Instituto de Música Jacques Klein comemorou seus 12 anos de existência. A instituição atende mais de 400 alunos a partir dos 4 anos de idade. Todas as ações são realizadas de forma gratuita para o público. A nossa equipe foi conferir a cerimônia de aniversário. Qual o poder da música? Como as notas, melodias, os instrumentos podem transformar vidas? Respostas para essas perguntas podem ser encontradas nesse palco, em cada um desses músicos formados no Instituto de Música Jacques Klein. A orquestra, que concentra olhares e surpreende a audição, tem Thaís como uma das estrelas. Ela chegou ao Instituto aos 13 anos de idade para uma transformação que não imaginava que iria acontecer. Quando eu cheguei no Instituto, eu não tinha noção do que aguardava no meu futuro, né? O que vinha pela frente. E agora eu sou uma profissional, dou aula, estou me tornando profissional no violino também, né? Ainda tenho muito a aprender, mas estou nesse caminho aí. Quase 10 anos depois, a nova Thaís hoje passa à frente tudo o que aprendeu com os professores. Ela agora é uma profissional da música. Hoje eu dou aula para as criancinhas e eu passo tudo que eu aprendi, que eu aprendo até hoje, eu passo tudo para elas ficam encantadas. Eu digo que sim, elas têm um futuro com a música e que a música pode levar elas a lugares que elas nunca imaginavam, né? Aí converso com os pais também, falo para os pais. O maestro Luiz Maurício é uma testemunha dessas histórias e um dos responsáveis pelo trabalho com esse público. O que é mais importante nisso tudo, sobretudo na área que a gente trabalha, ou seja, utilizando a música como transformação de pessoas, é perceber como eles chegam no Instituto e dentro de algum tempo, 6 meses, 7 meses, 1 ano, quem sabe, a gente começar a perceber as transformações que vão acontecendo. Então, cada um desses alunos, cada adolescente, cada criança de 4 anos que entra lá, é uma história diferente, é uma história que a gente guarda no coração, porque a gente vê a transformação que a arte traz para essas pessoas. Essa apresentação de todos eles ali no palco é apenas uma amostra do que faz o Instituto, criado há 12 anos. As atividades são concentradas na periferia de Fortaleza. Com a ajuda de parceiros, trabalha principalmente com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Quem idealizou o Instituto diz que ele foi pensado como uma retribuição à sociedade. A maneira que nós achamos é através da arte, porque a música é a arte por excelência. O trabalho sociocultural é desenvolvido com cerca de 400 crianças e os frutos são colhidos também pelas famílias. A ideia mãe desse projeto é dar oportunidade às crianças a descobrir os talentos que eles têm e não necessariamente eles vão ser todos músicos, mas eles vão estar preparados para a vida, que aqui eles aprendem trabalho duro, persistência, aceitar a liderança de um maestro. E a música eleva a alma, quer dizer, as pessoas se transformam também com o uso da música. A transformação é evidente, é emocionante, ela emociona cada vez que a gente conversa com os meninos, as crianças que chegam lá aos 5, 8 anos e agora já estão adultos, se dedicando, estudando, pensando no futuro.
mesmo que eles não sejam músicos profissionais, eles serão pessoas do bem. Eles serão pessoas bem formadas, com um respaldo familiar muito bom, você está entendendo? E com uma valorização da vida, e de como a arte e como a dedicação é importante. E a Organização Mundial da Saúde recomendou na última segunda-feira, dia 19, que os países afetados pela recente variante de Mpox lancem planos de vacinação em áreas onde os casos foram registrados. Entre as nações que mais sofrem com essa doença estão a República Democrática do Congo, o Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda. Isso porque na semana passada a OMS declarou que a Mpox, no caso, é uma emergência de saúde pública internacional. Sobre esse assunto eu converso agora com o infectologista Danilo Campos. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Satisfação aqui. Obrigada. Para falar dessa doença, né? A gente viu aí o anúncio da OMS falando sobre isso, muita gente se assustou. Na prática, o que a gente deve se preocupar? Bom, o que trouxe muita preocupação para a Organização Mundial de Saúde foi a circulação de um novo tipo de vírus, da Mpox, que tem se alastrado de maneira muito rápida pelos países da África e que tem apresentado manifestações mais graves do que as observadas anteriormente. E esse alerta, ele subiu o tom, especialmente quando foi identificado o primeiro caso ocorrido fora da África, um paciente na Suíça. E aí, nesse caso, aqui falando em Brasil, o que a gente tem de cuidados para se fazer, né? E como é que a gente pode não alertar... Porque muitas vezes as pessoas já se preocupam, né? Que a OMS falou com relação a isso, a gente já lembra da pandemia de Covid, todo mundo já se assusta, e aí vem um burburinho de redes sociais, enfim. O que a gente deve saber nesse momento agora, da gravidade dessa situação e também de como prevenir e cuidar? Na grande maioria dos casos, a Mpox ela tem manifestações que não são graves, né? É uma doença que tende a ser autolimitada, apesar de poder ter uma duração um pouco longa, ela dura de 2 a 4 semanas, mas ela oferece maior risco de complicações para algumas populações específicas, que são gestantes, crianças pequenas e os pacientes que são imunodeprimidos, seja por serem acometidos pelo vírus HIV, seja por estarem fazendo algum tipo de quimioterapia, né? Então, é uma doença que tende a ter manifestações mais graves nessas populações mais vulneráveis. O Ministério da Saúde ele já se mexeu junto à OPAS para a aquisição de vacina contra a Mpox, que é produzida por um laboratório da Dinamarca, que já sinalizou esse laboratório já sinalizou que aumentou a sua capacidade de produção e que teria condições de responder a essa nova onda de Mpox. E aí a gente tem também um outro vírus, que é o Nipah, né? Isso, o que a gente deve se preocupar com relação a esse vírus também? O vírus Nipah é um vírus que ele provoca uma encefalite, ou seja, é uma inflamação do cérebro. É um vírus que já é conhecido há bastante tempo, ele tem provocado alguns surtos esporádicos em alguns países da Ásia, especialmente ali na região de Bangladesh, mas é um vírus que ele não tem uma capacidade de transmissão de pessoa a pessoa de maneira muito eficaz. Então, a disseminação dele, a ocorrência da disseminação dele seria uma menor probabilidade. A chance de chegada do Nipah vírus aqui no Brasil seria bem menor. Joia. E aí, nesse caso, o que a gente, aqui falando em Brasil, falando em Nordeste e está especialmente no Ceará, quais são as doenças que estão acontecendo, que a gente tem que ter cuidado? A dengue ainda preocupa? Quais são os outros vírus aí que a gente tem que se preocupar também?
Bom, a dengue ela nunca deixou de estar presente entre nós, então é uma questão de estar preparado, estar adaptado, preparado a mitigar a sua presença. Mas a gente tem observado também a ocorrência de novos vírus que estão chegando. A gente já tem transmissão, a gente já tem casos aqui no Ceará da febre do Oropouche, que é uma doença muito semelhante ao dengue, que com sintomas praticamente idênticos e que a gente já teve no Brasil os primeiros casos graves documentados. A gente já teve os primeiros casos de óbito detectados no mundo por febre do Oropouche, não ocorreram aqui no Brasil. E aí, nesse caso também, falando a gente já puxando que eu sou infectologista, né, falando de saúde como um todo, a gente viu aí recentemente a perda do Silvio Santos, né, ele entrou com quadro de H1N1, ainda preocupa esse vírus com relação aos idosos, sobretudo? O vírus da influenza, o que circula mais comumente é o H1N1, ele costuma ocorrer de maneira sazonal, não é um vírus que vai desaparecer, esse vírus circula entre a nossa população. Claro que tem aqueles períodos de maior incidência e que leva a doenças mais graves justamente em idosos, crianças pequenas e as pessoas com comorbidades. Então, o Silvio Santos era uma pessoa idosa, né, ele era uma pessoa especialmente vulnerável a complicações por uma infecção por influenza. E quais são os perigos da pneumonia, né? A gente fala, tem muito burburinho de dizer assim, olha, uma vez a pessoa internou no hospital e com pneumonia é complicado, o quadro pode se agravar de uma hora para outra. É isso mesmo? E se acontece, a gente pode prevenir com a vacina? A própria influenza, ela pode causar uma pneumonia viral ou pode favorecer a ocorrência de pneumonias bacterianas. Para os dois casos, existem vacinas. Existe a vacina anual da influenza e existe uma vacina contra pneumococo que cobre os principais sorotipos de pneumococo que causam infecções respiratórias. Então, aquela população mais vulnerável, né, os idosos, os pacientes que são imunodeprimidos, eles merecem, eles devem receber essa vacinação para diminuir o risco de desenvolver uma pneumonia e ter uma evolução mais desfavorável. Joia. E com relação aos cuidados que a gente deve ter na campanha vacinal, a gente fala aqui, né, muito bate com relação à importância de você atualizar o calendário, né, não custa nada quando nasce, depois que cresce, né, e um tempo já a vida inteira se protegendo. Nunca é demais, né, doutor? A gente precisa relembrar isso. Além do calendário vacinal do Ministério da Saúde, existe o calendário vacinal que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Imunologia. Então, a gente tem um calendário vacinal da criança, o calendário vacinal do adulto, do idoso e dos portadores de algum problema da imunidade. Vacina sempre vai ser benéfica. Tirando algumas contraindicações específicas de alguns tipos de vacina, sempre vai valer a pena a gente correr atrás de prevenção. Obrigada mais uma vez. A gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E a gente fala de saúde agora, sobre a doença, a febre Oropouche. Conversei com o Dr. Álvaro Madeiro Neto, que é médico sanitarista e gestor em saúde. Confira. Pois é, falando sobre essa nova preocupação aí que a gente tem, né, com relação à febre Oropouche, é isso? Isso. É um nome dado porque, inicialmente, essa doença foi diagnosticada em 1955, aproximadamente, nessa cidade. Então, foi dado esse nome. No Brasil, foi isolado em 1960 o primeiro caso. E não é uma doença tão prevalente assim,
mas a gente vem observando aí nas últimas semanas um aumento da incidência. E no caso, a gente viu esse caso já é confirmado, até a investigação, né? O que a gente deve se preocupar, sobretudo as grávidas? Tem alguma coisa relacionada com a Zika, o Zika vírus? O que a gente tem aí de relação nesse sentido? É também uma arbovirose, portanto, também levada por mosquitos. Não é o mesmo mosquito que leva a dengue, nem a zika, nem a chikungunya. Aquele outro, essas são carreadas através do vetor chamado Aedes aegypti, o mosquito da dengue. É um mosquito com um nome diferente, mas ele tem também uma arbovirose. Portanto, as grávidas e toda a população deve tomar as medidas preventivas adequadas, que nesse caso é usar roupas com manga mais comprida, procurar usar repelentes de uma forma regular e, sobretudo, naqueles locais mais próximos à mata ou a regiões de mata, como vem sendo observado essa incidência ocorrendo maior e maior número nessa região aí do maciço de Baturité. É um mosquito maruim, não é isso o nome dele? É o maruim, ou também chamado de mosquito da pólvora em outros locais, é conhecido também dessa forma. Diferente do mosquito da dengue, ele não se alimenta, ele não se reproduz ali em água limpa. Então não tem uma relação tão próxima como tem ali no caso da dengue. E ele, uma vez, quando pica, ele forma na pele da pessoa um eritema, uma região avermelhada muito mais intensa também. Em termos de sintomatologia, são quadros muito parecidos das outras arboviroses. Fica difícil você diferenciar somente na história clínica ou no exame físico. Então, portanto, exames devem ser feitos, exames de sangue devem ser feitos e também a gente deve procurar observar a história clínica, a história epidemiológica ali do local. Ou seja, a gente tem ou não tem casos de febre ouro-puxa ali naquela região, e se sim, realmente deve-se aventar a possibilidade desse diagnóstico. O senhor falou a respeito dos exames, né? Os exames atualmente já identificam que seja ela ou vai pelo descarte? Não é dengue, não é, enfim... Normalmente os exames sim, existem exames específicos que identificam, a gente acaba lançando menos mão porque, como eu falei, não era uma doença tão prevalente assim. Então, a gente não era um diagnóstico que se pensava inicialmente, mas agora deve fazer parte, sim, do arsenal de diagnósticos do médico que está considerando e que está atendendo a população. A gente falando do mosquito da dengue, no caso, ele tem alguns horários que ele gosta de frequentar mais, né? Que se fala no finalzinho da tarde, iníciozinho da manhã, seria isso. Nesse caso do mosquito, ele também é a mesma coisa ou depende de horário? Independe de horário, assim, o mais prudente é a gente estar prevenido sempre, e aí a medida de prevenção mais importante é essa, assim, o uso do repelente, o uso de roupas com mangas e calças, enfim, que cubram a maior parte da extensão da pele, isso é fundamental para que a gente consiga afastar essa doença. Doutor Álvaro, os repelentes, eles precisam ter alguma identificação específica? Qualquer repelente serve? Não, a princípio qualquer repelente serve, enfim, claro, deve ser comprado em uma farmácia e deve ter a autorização, claro, da Anvisa, mas para poder ser vendido, mas uma vez esses cuidados sendo tomados, pode passar o repelente e realmente ficar atento, mas ficar também mais tranquilo porque está se tomando as medidas. A gente vê esse caso aí com relação a um feto, né? Uma moça gestante que aconteceu esse caso. É de se preocupar diretamente com as grávidas ou isso algo que está acontecendo independente de idade? Não, as grávidas, as crianças e os idosos são sempre grupos mais vulneráveis na população. Então a gente sempre tem que ter um olhar mais cuidadoso em relação a esses grupos. E não havia um relato ou relatos de óbito por essa doença anteriormente, mas agora sim a gente já vê, não aqui no Ceará, mas no restante do Brasil a gente já começa a ter casos confirmados de óbito por essa doença, a febre ouro-puxa. Doutor, e falando disso, assim, é um reflexo da urbanização, cada vez mais a gente expandindo a nosso alcance para as matas, para desmatamento, isso já é um reflexo?
Isso, da mesma forma que a gente fala sempre, todos os anos, eu já vim aqui algumas vezes falar da dengue, zika, chikungunya, as arboviroses, da mesma forma também essa doença que está sendo relatada hoje. A gente tem invadido sistematicamente aí ambientes que originalmente não eram nossos e com isso a gente observa realmente essa quantidade de doenças que vão sendo incorporadas no ser humano. E falando um pouquinho da dengue, né? Como é que está atualmente a situação? A vacina, as pessoas estão tomando e com relação à questão de incidência, atualmente, como é que está esse cenário aqui no Brasil, em especial aqui no estado do Ceará? Houve um período mais crítico e a gente observa uma melhora também, uma melhora progressiva da adesão à vacinação de uma forma geral, mas ainda estamos bastante aquém, tanto contra a dengue quanto outras doenças também, do que deveríamos chegar e do que assim gostaríamos. Eu, como sanitarista, é alguma coisa que muito importante para nós sanitaristas é essa taxa de cobertura vacinal. Portanto, é fundamental em programas como o seu a gente está sempre falando sobre isso e que a gente retome aí a níveis de cobertura vacinal como já tivemos um dia. Doutor, relembrando, né, quem é que pode se vacinar? Quais são as vacinas atualmente à disposição da comunidade, da sociedade como um todo, para que as pessoas entendam que vacina salva, né? Vacina protege. A vacina salva sempre, a vacina é uma forma de saúde, é alguma coisa que o Brasil tem uma tradição muito impressionante. Eu tive ano passado na França para falar sobre saúde pública e tive contato com colegas que expressam essa admiração pelo Brasil, pela saúde pública brasileira, pelo SUS, que foi montado no Brasil. E aí eu digo sem sombra de dúvidas, o melhor é a população ir ao seu posto de saúde, ir ao seu posto de referência, e lá eles vão ter toda uma explicação, vão ter todo um painel das vacinas que precisam ser tomadas e todas as explicações serão dadas e o calendário vacinal será explicado. É o mais prudente a fazer. Pois é, e sempre importante, né, vacinar nas faixas etárias de acordo, né, quando é bebezinho, atualizar o calendário. Depois também a gente tem a vacina HPV, né, dengue, à disposição de forma gratuita, as pessoas literalmente é só chegar, né? É importante recorrer sempre ao posto mais próximo. A gente lá vai ter realmente todo um aparato e pessoas treinadas para poder fazer uma análise. Olha, eu não tomei essa, eu esqueci, como é que eu devo fazer, como é que eu devo proceder, eu tinha medo nessa. E aí realmente é um centro que serve também, são centros que servem também como ponto de educação à população. Doutor, a gente tem aqui esse período agora de agosto, daqui a pouco finaliza o ano, menos espera já acabou, né? E vem de novo o período de chuva e tudo mais. Como é que a gente pode, de fato, conscientizar a população? A gente falando com da dengue mais uma vez, né? Pelos casos que aconteceram, agora com vacina já também. E reforçando isso, os principais cuidados para a gente evitar? Os cuidados em relação à dengue e às outras arboviroses que são mais faladas o ano todo, é aquele tratamento, aquele olhar para dentro das casas. Então, evitar água parada, evitar acúmulo de água em pneu, naqueles potinhos de planta, procurar também sempre deixar ali aqueles ambientes arejados, procurar sim usar os repelentes. Então, são formas aí e para as autoridades, a gente está aqui numa época de pré-campanha eleitoral, então a gente conta com as autoridades, com o serviço público, com a gestão pública, para que evite acúmulos, para que haja um saneamento básico sempre muito bem estruturado e muito bem feito, para que a gente possa, então, diminuir aí doenças que são totalmente evitáveis. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e mais uma vez só relembrando, né, da febre oropouche, não é isso? Eu ainda estou tentando entender o nome dessa novidade, infelizmente, para todos nós, mas quais são os principais sintomas, né, e de que forma a gente deve também se proteger? Os sintomas, eles se confundem com os sintomas de dengue ou de outras arboviroses, febre, dor pelo corpo, queda do estado geral,
náuseas. Então, eles são pouco específicos. A gente deve se proteger sempre usando repelentes, sobretudo em áreas mais críticas, como aquelas áreas próximas à mata, e repelentes e roupas que cubram a maior parte da superfície do corpo. Dessa forma, a gente espera aí que a gente diminua essa propagação. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.